Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nosso convidado de hoje acabou de voltar da meca da corrida de trilha, pelo menos eu considero que é o estado do Colorado, nos Estados Unidos, onde ele correu livremente pelas trilhas clássicas da região e ainda voltou com um troféu de primeiro colocado na Bryce Canyon Ultra. Ele venceu os americanos e jogando fora de casa ainda. Aqui no Brasil ele já subiu em pódios nas maiores provas que temos, como a Indomit, a Mons, a 100 e acabou de ficar em terceiro lugar geral nos 55 km da La Mission. E agora, menos de um mês depois da La Mission, ele vai correr a UTMB em Chamonix. Enfim, é um corredor forte demais. E além dele ser forte montanha acima, ele também tem ótimos resultados no asfalto. Ele ficou em quarto geral na maratona de Punta del Este, no Uruguai. Ele tem uma assessoria de corrida que é muito forte, a MXP Treinamento, e a gente conversou sobre como funcionam os treinamentos que ele faz com ele mesmo e com seus alunos, e ele nos contou os erros que já cometeu nessa caminhada de corredor e o que aprendeu com eles. Espero que curta meu papo com Jefferson Dias. Jefferson Dias, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Eu agradeço aí a oportunidade aí, tenho certeza aí que a gente vai bater um papo bem legal. Cara, eu queria começar aí essa nossa conversa falando sobre essa tua última viagem que tu fez aí, passou algumas semanas no estado do Colorado, né, nos Estados Unidos, correndo aí por paisagens que são icônicas, né, para quem curte trail, montanhas, as montanhas de tirar o fôlego, assim, e tu ainda teve a oportunidade de correr a Leadville Marathon, né, que é uma prova clássica aí do trail mundial. Eu queria ouvir de ti como é que foi essa oportunidade e o que mais chamou a tua atenção correndo por lá. Então, esse é o segundo ano que a gente vai para os Estados Unidos. Ano passado a gente foi para Utah e a gente fez algo bem parecido com o que a gente fez também. A gente foi nos principais parques nacionais lá do estado, foi no Zion, foi no Bryce Canyon e no final a gente fez uma prova também que foi o Bryce Canyon Ultra. Eu fiz a distância de 80 km e venci a prova lá. Caramba. Foi uma experiência muito legal, assim. Foi a primeira vez que eu venci uma prova fora, assim. Então foi bacana demais. Acredito que foi meu melhor 80 km, assim. Uma prova... Lá todas as trilhas são trilhas totalmente diferentes do que a gente tem aqui, né? Aqui, por exemplo, esse final de semana a gente correu, era barro para todo lado, escorrega, papo. Então era... E lá não, lá a gente consegue correr o tempo todo. Então as provas são muito rápidas mesmo. Então a gente começou essa jornada que culminou nessa viagem para o Colorado ano passado em Utah. E aí peguei muitas dicas com meu parceiro, que é aí do Rio também, o Manuel, deve conhecer. Sim, Manuel Lago. O Manuel é meu mentor, assim, meu amigão. Então, todos os lugares que a gente vai, ele conhece Estados Unidos, eu não conheço ninguém que saiba tanto e esteve correndo em tantas provas lá quanto ele. Ele não foi junto contigo ano passado? Nessa prova? Isso aí, ano passado foi, né? A gente fez o camp lá da ML Ultra Camp, e aí a gente ficou já para a prova. E esse ano, como a Thaís, ela é embaixadora da Chorus, ela ganhou um concurso deles lá que ela ganhava a inscrição da prova a inscrição não, ganhava toda a viagem para correr a Leadville. E aí quando eu falei pro Manuel que eu ia correr o Leadville, ele já me passou todo um cronograma, me passou tudo, todos os lugares que eu tinha que ir, e a gente ficou alguns dias em Manitou, que foi ali onde a gente foi no Barcamp, a gente foi no Pikes Peak, então a gente conheceu realmente todas aquelas trilhas que são incríveis. Cara, se existe um lugar no mundo que eu moraria fácil, é ali. Tranquilamente, porque, cara, é incrível, assim, para treinar é fantástico. Cultura de lá, cara, o lugar respira esporte, respira totalmente esporte. Da manhã que tu acorda até a noite, tu só encontra as pessoas correndo, andando de bicicleta.
Então é uma vibe muito boa, assim, para quem gosta de esporte. Que massa. Eu tava ouvindo até, desculpa te cortar, um podcast hoje falando justamente sobre isso, assim, essas cidades aí que ficam aí no meio das montanhas, assim, né, principalmente no Colorado, e que essas cidades, o boom delas, assim, foi durante a época, a Corrida do Ouro, né, que o pessoal começou a explorar, né, essas cidades, que descobriram que tinha ouro, e aí começou a ter muita população lá, só que aí depois que acabou todo o ouro lá, essas cidades começaram a esvaziar, todo mundo começou a voltar para as costas, né, para cidades grandes, Los Angeles, Nova York e tal, e essas cidadezinhas, assim, pequenas nas montanhas foram, né, ficando praticamente vazias. E aí os caras estavam falando que agora, né, com isso, de esporte de aventura, né, o pessoal descobrindo esses lugares, assim, agora tá começando a ter esse influxo de novo, assim, das pessoas voltando para morar nesses lugares, né, mais gente conseguindo trabalhar remoto também, né, então tu consegue às vezes manter o teu trabalho na cidade grande, só que morando numa cidade do interior, no meio das montanhas, e aí tá começando a ter bastante gente de novo, né, não sei se tu conseguiu ver isso, assim, as trilhas tem mais gente, como é que tá lá? Cara, a gente acordava, tomava café e saía para fazer o treino do dia, assim. Saía sem hora para... Óbvio, a gente mapeava todo o trajeto que a gente queria pelo Strava, jogava pro relógio e fazia. Mas óbvio que não era um treino que nós ficava focado, nós parava, tirava foto, andava, fazia vídeo e por horas treinava mesmo assim. Cara, mas desde a hora que a gente chegava até a hora da gente sair do parque, tinha gente. E o que mais me chamava atenção eram crianças e pessoas mais idosas. Cara, tinha idoso com uns mochilão que eles chegavam de manhã e saíam da trilha só de noite, faziam escaladas assim, iam até o topo dos picos e depois voltavam com mochilas pesadas. Então, a cultura dessas cidades que eu pude perceber é que de crianças e os idosos assim estão muito presentes na trilha, o que é diferente daqui. Uhum. Óbvio que lá é um parque, parque nacional, que ele tem manutenção, que eu acredito que seja do governo americano, mas é muito seguro, é limpo, o que possibilita e dá esse ambiente tanto para as crianças quanto para eles seguro. Saindo dali, a gente, só antes de ir para a prova, a gente foi para Boulder, que foi outra cidade que, cara, me encantou a ponto de quase querer ficar mais dias lá. E ali é outro exemplo de cidade que, ali mais ainda do que Manitou, ali, cara, ali é esporte e não é só corrida. É bike, escalada, canoagem, cara, tinha de tudo ali. E Boulder realmente respira de verdade esporte. Ali a gente fala muito que o povo americano, estão tudo mais acima do peso. E eu comentei com a Thaís, a gente ficou ali em Boulder por 5 dias. Cara, não vi ninguém acima do peso. Ninguém. Nem atendente de mercado, que geralmente eles ficam sentados, eles não gostam muito das atividades, mas, cara, todo mundo falando de esporte, todo lugar que tu chega, as pessoas só falam de esporte. Então, essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Nessas 2 cidades que a gente foi, e depois a gente foi para Leadville para fazer a prova, que era uma prova que sempre pesquisei, gostei dela, mas ela nunca teve assim no meu radar. Eu quero ir fazer a Leadville. Mas como a Thaís teve essa oportunidade, eu disse, vou ir, vou tentar. E aí, na verdade, eu nem consegui fazer inscrição por modos convencionais, porque quando eu fui, na minha inocência, eu achei que eu ia 1 mês antes ia conseguir fazer a inscrição. Quando eu entrei, não tinha mais, daí mandei um e-mail para a organização, eles me disseram, acabou em 4 horas. Caramba. Inscrições. E aí eu, mano, enchi o saco deles. Enchi o saco, assim, de uma maneira que eu acho que eles ficaram... eu mandei mensagem para eles no intuito de eles me dar a oportunidade de me inscrever, que eu pagava inscrição e tudo. Eles não me deram muita moral, assim, eu mandei mais umas 4, 5 mensagens deles, pode se inscrever, mas não me manda mais mensagem. E aí a gente foi. E Leadville é a cidade que também respira a prova, né? A gente chegou lá, eu acho que eles têm 4 ou 5 provas,
Eles têm uma que é só de bike, tem a Marathon e a Half Marathon, e tem a icônica, que 100. é a 100 milhas, né? A 100 milhas eu acho que acho que é em setembro. Acho que é agora em agosto, se eu não me engano. Se não é semana que vem, é na outra. Então é final de agosto ali, início de agosto. E ela podia se inscrever em qualquer uma delas, porque ela teve, né? Só que ela nunca fez 100 quilômetros, então que era um dos pré-requisitos para ela poder fazer as 100 milhas. E aí ela optou pela maratona, que foi o que a gente foi. E lá a cidade é fantástica também, uma cidadezinha assim, parece aqueles cidade de faroeste, assim, daqueles filmes. Os prédios mais antigos, assim, mas também respira totalmente só esporte de montanha lá. E a prova em si, paisagens o tempo todo lindas, assim, mas a gente pecou na parte da aclimatação, né? A gente ficou naquela cidade que era Manitou, a gente estava sempre a 2.000 e pouco, só que lá em Leadville a gente já largava de 3.200 e chegava a 4 e pouco. Então essa foi a primeira prova que no primeiro quilômetro eu caminhei. Antes de fechar 1 quilômetro eu tive que caminhar para dar uma estabilizada assim na respiração e eu tinha muita expectativa para a prova porque eu estava muito bem treinado. Muito bem treinado mesmo. Tinha feito ali uma semana que a gente ficou em Manitou, tinha treinado muito bem. Então eu tinha uma expectativa muito boa para a prova. Olhei os tempos assim, olhei o percurso. O percurso era do jeito que eu gostava, percurso bem rolado, assim, não era nada técnico. E eu pensei comigo assim, baixo, dá para buscar ali um top 5, pelo que eu olhei os tempos. E a hora do primeiro quilômetro eu já disse, opa. Daí quando deu o primeiro quilômetro, assim, dá aquela frustraçãozinha, assim, mas logo eu ajustei a expectativa e disse, não, vamos ajustar a expectativa, vamos seguir. E aí foi caminhada, trote. Daqui a pouco dava uma melhorada, daqui a pouco vinha de novo. E quando a gente chegou a 4.000, daí eu pensei, agora para descer vai ser tranquilo, mas a descida do 4.000 até os 3 ali foi tão ruim quanto subir. E aí depois foi tranquilo, ali fechei a prova, acho que em 4h30, se eu não me engano. Mas totalmente assim, já fora do contexto competitivo, assim, eu queria mesmo era terminar e realmente curtir a prova, assim, olhar. Me arrependi de não ter levado a GoPro para fazer umas imagens, assim, mas foi massa, foi massa. Uma experiência muito legal. Gostaria de voltar para fazer a prova, mas dessa vez, em vez de ficar mais tempo na outra cidade, eu ficaria em loco mesmo, em Leadville ali, para tentar uma aclimatação um pouquinho melhor. E lá corri com os caras que ganharam ali, simplesmente tinha o... me foge o nome dele agora. Os caras são todos ali de Boulder, ali, os 3 primeiros ali, e que treinam muito ali na cidade ali. E das coisas legais que aconteceu lá um dia antes da prova, a gente foi no supermercado ali comprar algumas coisas, e do lado do caixa tava a Courtney. Caramba, sério? Porra, eu ia pedir um autógrafo. Eu acho que não tem ninguém no mundo que eu pediria um autógrafo, mas pra Courtney eu pediria. E aí eu queria estar pagando as coisas ali, eu queria tirar uma foto com ela. Eu com a sacola lá pagando, até eu correndo e conseguiu tirar uma foto com ela no estacionamento. Ela tava treinando para, acho que 2 semanas depois teve a Hard Rock ou a West Foi Hard Rock que ela fez. Foi a Hard Rock. Venceu. Ela tava treinando lá. Que massa. Pô, ela mora lá, né? Ela mora em Leadville, né? Ela mora lá? Sim, ela mora em Leadville. Ah, não sabia que ela morava lá. Eu até achei que ela ia correr a prova. Eu pensei, ela tá aqui, vai correr a prova, né? Mas tava lá no supermercado, bem mesmo estilo, calçãozão, sorriso, mas não consegui tirar foto. A Thaís tem foto com ela, não. Pô, que massa. Isso inclusive, essa experiência que vocês tiveram, né? É um dos motivos que o pessoal acaba optando por morar nesses lugares também, né? Não só ir para treinar uma temporada, mas realmente só o fato de tu estar
dormindo nesses lugares, assim, né, acima de 2, quase 3 mil, ou às vezes acima disso, né, já vai, né, preparando, adaptando o teu corpo para conseguir isso, né, então o pessoal que mora aí em Leadville, ou a Boulder acho que não é tão alto assim, né, mas também já é bem mais alto, né, do que nível do mar. Boulder Assim. é 1.900 ou 1.800, só que qualquer treino que tu faz, tu vai a 2.800, 3.000. Qualquer rolezinho de 10 quilômetros, tu já tá quase a 3.000. Uhum. Então, tem bastante gente boa ali. O time da Nike tá sempre ali, quase todos. O time da Roca também treina muito ali. Isso é muito legal, né? Porque eles têm essa cultura, né? Tu falou da cidade, né? Não só da corrida, mas eu acho que Boulder, talvez se fosse resumir, né, o que faz a galera se juntar ali são esses esportes, principalmente de endurance, né? Então, o pessoal treina bastante para Ironman lá também, então para essas ultramaratonas e as de bike também, né? Então, acaba que, pô, tem todo um ecossistema ali de coisas que te ajuda para isso, né? Não só o ambiente natural. Exatamente, mas não só o ambiente natural, mas tudo que foi se formando. Pô, tem as melhores clínicas, né, que vão te preparar para aquilo, tanto clínica de reabilitação como de performance mesmo. Então, o pessoal faz estudos, deve ter, tipo, muitos times de track, assim, né, mesmo, de atletismo, assim, né, então que usam esse lugar também. E é legal de pensar, tipo, né, onde que será que seria no Brasil, né, um lugar desse, assim, né, se tivesse uma região daqui onde se concentrasse todo mundo do endurance ou das corridas, das ultras. Acho que a gente ainda, né, não tem, talvez, gente suficiente para isso, né, para criar uma cultura ao redor de uma cidade, mas talvez seria ali Passa Quatro, talvez em Minas, essa região ali também. Acho que era o que eu ia dizer. Eu acho que aquela região ali é a que mais tem esse ar, assim, que poderia juntar essa galera, assim. Aos poucos tu vê que tem gente já comprando algumas casas ao redor ali, já estão ficando mais naquela região ali. A gente já falou só dos últimos convidados aí que a gente teve, foi a Maíra Braga, que se mudou, né, para São Bento do Sapucaí, né, não é ali em Minas, mas é próximo, é ali, né, nessa região também de montanhas ali, e o Wilton Nascimento também, né, que também saiu de São Paulo e foi para Itamonte, ali em Minas, então toda essa região ali o pessoal está começando a descobrir, daqui a pouco a gente começa a criar aí umas ecossistemas aí maiores aí, eu acho que isso seria um caminho legal, assim. Exatamente. Caminho natural, assim, tem muito lugar bacana ali. E principalmente eu acho que falta aqui pra gente a cultura juntar o pessoal para treinar junto. Eu acho que quanto mais a gente conseguir unir essa galera que corre mais ou menos no mesmo nível, eu acho que vai elevar demais, assim, demais. Esse final de semana eu vi uma foto do Wilton, do Botelho O Diego Tales? E o Diego Tales. Bah, achei do caralho. Achei muito massa. Queria eu estar junto com eles ali. Achei muito. É legal quando se juntam. Acho que no mesmo final de semana tava o Fantasma, o Rodrigo e o Silvestrin treinando juntos também. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, cara, a gente é. Cara, eu sou bem privilegiado porque tem muita gente boa também. Eu e o André, a gente tá toda hora tentando combinar de treinar junto, juntar a galera. Tem o Jefferson também, que é o meu xará lá. Cara, não sei se tu conhece, mas espera, meu, esse cara vai estourar, meu. Uhum. Ele é muito bom também. Então a gente tem aqui uma galera muito forte também que se a gente conseguir juntar, eu acho que todo mundo vai ganhar e fazer treinos juntos, assim. E pra gente entrar nesse assunto já aí, pro pessoal que tá ouvindo, que não tá vendo, né, tu tá usando o boné aí da tua assessoria, né, da MXP, e Isso. conta pra gente aí um pouco de como que foi esse teu início. Tu começou primeiro como treinador ou tu começou primeiro como corredor? Como que foi aí a história da gênese aí do Jefferson como corredor e como professor também? Cara, eu acho que é não, eu ia dizer que é natural, mas pelo menos para mim, na minha visão, é natural o treinador vir o corredor antes do treinador, né? Hoje, para mim, isso se confunde assim muito, porque eu costumo dizer para meus alunos quando eu vou passar um treino, eles me olham assim, ou eles acham um treino que eles acham muito fácil, geralmente. Eu digo para eles: todo treino que vocês recebem, em algum momento eu já fiz. Vocês nunca vão fazer um treino que eu não fiz. Nunca vou passar algo que eu li em algum lugar e não testei em mim. Eu nunca vou prescrever nada que eu não tenha feito. Então, o corredor veio antes, sim, do treinador. Eu
treinei por 7 ou 8 anos com o Rodrigo, da Companhia dos Cavalos, ele foi meu treinador. Depois comecei a trabalhar com ele, ali que eu iniciei, também como treinador. E depois eu saí e abri a MXP. A MXP ela começou primeiramente com um estúdio de treinamento. Ela era um estúdio só de treinamento de força, onde eu e a minha esposa éramos os treinadores. E depois os caminhos, cara, paixão pela corrida, naturalmente me levou para o caminho de também ter minha assessoria. E a assessoria foi algo que no começo, assim, a gente tinha umas ideias um pouquinho de ser mais recluso, ser só online, que era o que a gente queria, uma assessoria somente online. Mas foi impossível ela ser só online, porque, cara, eu conheço muita gente dizendo, não, quero que tu me treine. Daí começaram os pessoal de perto, a gente começou treinando, e daqui a pouco disse, não, nós temos que ter um ponto presencial, e daqui a pouco do ponto presencial a gente já teve um, já teve dois, daí chegou o momento que até isso conversamos e dissemos, tá, vamos botar toda a nossa energia no grupo de corrida, vamos fechar o estúdio de treinamento. E a gente fechou o estúdio com uma agenda lotada, assim, foi uma coisa bem difícil, assim, pra gente. Pra mim, pelo menos. Mas hoje a gente vê que a gente fez o certo, assim, porque a assessoria, ela tem trazido bons frutos pra gente. A assessoria, ela... Cara, o que a gente vê, a transformação de cada aluno, é algo que dá a certeza que a gente fez e que a gente tá no caminho certo, assim. Esses dias eu fiz até um vídeo falando de... Teve alunos que chegou pra gente com depressão. Hoje as pessoas correm com cara livre de qualquer tipo de remédio. Chegar a gente com ansiedade. Pessoas com acima do peso, quase obesa. E hoje estão, cara, não precisaram fazer cirurgia bariátrica, não precisaram fazer nada e já fizeram até maratona. Então, essas coisas aí não tem preço, assim, não tem preço de verdade. E hoje eu acredito, não tenho certeza, que a nossa assessoria tem uma própria identidade, assim, e que a gente consegue ver nos próprios alunos, assim, não... Eu sou muito... Não, tem algumas coisas que eu não gosto e que eu não faço e não gosto, e que eu consigo ver que não sei se é por eles observar em mim, e eles também não fazem, assim. Não gosto desses negócios de ficar dando desculpa, não foi, eu me perdi, eu não sei. Cara, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Nesse final de semana eu fiz a prova, só que eu fiz só até a metade da prova. E daí eu parei. E às vezes, mas tu não vai dizer o que houve, o que aconteceu? Eu disse, cara, quando eu ganho eu não falo porque eu ganhei, porque que quando eu sou igual. Se eu ganho eu não falo, e se eu tiver que parar, eu não... Óbvio que se alguém vem me perguntar, eu sempre falo, tô dizendo que eu não vou expor, né? Então, nesse final de semana, eu sabia que eu tinha uma semana muito importante de treino agora, que é essa corrente, e com 20 quilômetros eu tava muito exausto, mas muito exausto, eu tinha mais 20 para fazer, e eu pensei, cara, se eu fizer mais esses 20, eu vou precisar de uns 2 dias para me recuperar. E aí eu disse, não, vou parar aqui. E ainda assim treinei segunda todo errado, mas hoje eu tô bem melhor. Mas se eu tivesse feito a prova, hoje ainda eu ia ter que estar parado para me recuperar das dores musculares. Uhum. E como que foi o teu início na corrida? Tu começou na corrida de asfalto mesmo e depois migrou para trilha? Como é que foi esse teu início aí? Cara, sim, eu comecei como corredor de fazer corrida de rua. Acho que como a grande maioria dos corredores de trilha, são poucos os corredores de trilha, ou eu não conheço praticamente ninguém que começou direto na trilha correndo. Tem uma galera mais nova agora, isso é interessante, é um fenômeno aí que eu tô vendo aqui aqui, pelo menos na região aqui, Rio de Janeiro, Minas, principalmente o pessoal que mora ali, Petrópolis, nas cidades de serra, que molecada assim já começa correndo trilha, assim, né? Tipo, que às vezes nunca fez uma prova de rua. Estamos tendo aí os primeiros aí dessa nova linhagem. Que legal. Fico muito feliz com isso. Mas eu comecei, como a galera mais antiga, eu comecei fazendo corrida de rua e depois comecei migrando assim devagarinho, fazendo corrida de montanha. Acho que a primeira corrida de montanha que eu fiz foi em Canela, ali do lado da tua cidade natal ali.
Fiz a Mountain Dew Canela, e aí depois Mountain Dew Canela, depois fiz Audax. A gente é muito privilegiado aqui, que a gente tem um circuito de trilha muito bem consolidado, né? Costumo dizer que o corredor que quiser não sair do Rio Grande do Sul e ter uma pontuação ITRA lá no alto, consegue. Porque tem muita prova, uns circuitos bem organizados e bem sérios aqui no Rio Grande do Sul. Então, não foi muito difícil para começar a fazer trilha. Comecei a ir por circuito Audax. Aí depois a primeira prova que eu fiz fora foi Maratona Ultra dos Perdidos. E tomei um laço assim do tamanho da... Acho que eu fiz a edição de dois... Eu fiz a segunda edição, acho que foi, que teve da prova. Cara, tomei uma lenha, assim, cheguei ali, acho que eu fui um dos últimos a cruzar a linha ali. Acho que tinha 10 horas e meia para terminar a prova, 10 horas, e eu cheguei uns 20 minutos antes de acabar o limite. E depois dali eu disse, não, agora vou focar e vou melhorar. Daí depois voltei e consegui outros resultados melhores. Mas comecei primeiro na corrida de rua e, cara, o que eu vou te dizer? Eu continuo um corredor de rua. Continuo um corredor de rua porque eu acredito que uma coisa complementa a outra. Então, eu costumo botar para os alunos e para mim mesmo, muita corrida. Cara, o europeu ou o pessoal que mora perto de montanha tem o privilégio de que, se quiser, corre todos os dias na montanha. A gente, por questão de necessidade, a gente precisa adequar os nossos treinos a treinos mais flats e treinos planos, porque a gente mora em cidades que esse é o perfil, né? Então a gente tem muita corrida, muito, talvez 70% da minha planilha é corrida no plano, na grande maior parte do tempo. E determinadas semanas, por óbvio, eu migro um pouco, como essa aqui que eu estou fazendo todos os dias com bastante altimetria. Mas, em regra, eu corro um turno sempre no plano, daqui a pouco outro da tarde, ou inverto, corro na trilha. Moro perto da trilha ali, 4 quilômetros eu estou entrando em subidas, trilhas. Então, para mim é bem tranquilo. Mas continuo sendo, sim, um corredor. Eu costumo dizer que eu sou um corredor por vezes de trilha, por vezes de asfalto. Atualmente eu estou muito mais Atualmente não, nos últimos anos tenho focado muito mais as provas em provas de trilha. Cara, isso é interessante, porque mesmo o pessoal da Europa, né, que nem tu comentou, que talvez, né, tenha a possibilidade, quem mora ali perto dos Alpes, principalmente, ou nessas regiões, né, nos Estados Unidos, ali em Boulder, que poderia, né, tá correndo todos os dias na montanha, mesmo essas pessoas, eles fazem ainda muito treino, né? Muito treino na pista também. O pessoal ali de Boulder, eu sei que treina bastante na pista para ganhar velocidade, assim. E é interessante ouvir isso, né, de ti também, porque tem muita gente pessoal que corre, né, se diz corredor de montanha e só quer saber de correr na montanha, ou mesmo se é correr na esteira, vai botar a esteira inclinada, assim. E eu queria saber de ti, porque uma das provas aí que eu vi que tu teve um resultado interessante que chamou bastante minha atenção foi que tu pegou um quarto geral na maratona de Punta del Este, né, no Uruguai. E, quarto geral na maratona é um resultado bem significativo, assim, né, principalmente para um corredor de montanha, assim, né. E eu queria saber de ti como que tu distribui hoje, assim, os teus treinos. Tu comentou já que tu, né, pelo menos uma vez por dia, tu opta por correr no plano, assim, né? Mas como que tu distribui essa parte de velocidade? Velocidade é mais importante para ti, talvez, do que ganhar força para subida? Como que tu vê aí essa distribuição na prática para ti? Então, eu costumo, uma vez por semana, há muitos anos já, de forma sempre, não vou dizer religiosa, porque às vezes falha, mas eu faço um treino de intervalado, seja em pista ou seja na rua mesmo. Isso sempre está presente nos meus treinos. De 1 a 2 vezes por semana eu faço treinos costumo chamar treino de qualidade, assim. Então eu faço bastante treino de pista. Eu moro do lado da pista aqui, 700 metros eu estou numa pista muito boa. E faço muita rodagem com estímulos de velocidade durante a semana também.
Então, isso para mim faz parte da minha rotina e também da rotina dos meus alunos, né? Então, porque normalmente não, que claro que não emprego tudo que eu faço em mim, porque a carga é muito grande, né? Precisa ter uma carga já de uma bagagem grande para poder fazer a mesma coisa, mas em proporções, a mesma coisa que eu faço é o que eu aplico para eles. Então, eles sabem que independente do se faz trilha ou não, toda terça tem treino de pista. Terça é o dia mundial da pista da MXP. Então, a gente tem treino de pista. Na quinta-feira, ou é um fartlek, ou é um intervalado, ou uma rodagem, independente se a pessoa faz trilha ou não. Então a gente consegue ter eu consegui já entrar assim com esse método assim, e a galera tendo uma boa aceitação, principalmente porque vê resultado na hora da prova, né? Não adianta tu ir para a prova e quando subir bem, mas daqui a pouco chega um estradão e tu não conseguir desenvolver. Então, eu particularmente não sou um corredor técnico, não sou um corredor muito técnico, eu não me viro bem, mas não é a minha principal característica. Então eu busco mais me defender em subidas e na parte que dá para correr. Onde dá para correr, eu consigo correr bem. Na parte técnica eu me defendo normal ali. Mas a minha principal característica eu diria que é talvez uma manutenção de velocidade que eu consigo fazer. Mas tu falou da maratona de Punta. Para mim, no plano, meu maior resultado, assim, não vou dizer que foi surpreendente, porque não, na real foi surpreendente, porque nem eu esperava, assim. Foi ano passado na maratona de Porto Alegre que eu fiz 2 horas e 34, sendo que eu não tinha, cara, não tinha base e não tinha treinado para ir específico para maratona. Não vou dizer que eu não tinha treinado, porque eu vim de várias provas, tinha vindo dos Estados Unidos, então eu estava com uma carga bem grande de treinos em subidas e descidas lá, e cheguei aqui, acho que 4 semanas depois foi a maratona. Se alguém me dissesse assim, tu vai fazer 2 horas e 34 antes da maratona, eu ia dizer, não, tu tá maluco, impossível. Quem sabe ali 2h40, 2h40 e pouquinhos eu seguro, mas 2h34 não. Mas tem dias aquele que tu tá iluminado e que dá tudo certo. E esse dia foi um dia que deu tudo certo, assim. Então foi o meu resultado em corrida de rua, assim, que o mais expressivo foi o da Maratona de Porto Alegre do ano passado. E na minha preparação que tu perguntou, sempre tem maratonas planas. Em março eu fiz a Maratona de São Paulo. Esse ano acho que eu não vou fazer a Maratona de Porto Alegre, mas normalmente eu tento botar a Maratona de Porto Alegre. Agora estou tentando botar algumas corridas de rua também. Mas ano passado foi bem especial porque eu consegui minhas melhores marcas de maratona e meia maratona. Pô, isso é um resultado incrível mesmo, 2 horas e 34, eu não consigo nem imaginar isso aí. E, cara, e falando das provas de montanha, assim, né, tu já venceu, assim, já ficou no pódio aí de algumas das provas mais clássicas aí que a gente tem aqui no Brasil, né, como a 100, que tu ficou em primeiro, a Indomit já ficou em primeiro no 100K também, já, né, pegou o pódio da Mons também. Tem alguma dessas vitórias aí que tem um lugar especial na tua memória? E talvez o que faz ela ser especial aí pra ti? Cara, pra mim, tenho 2 resultados, que é até um pouquinho engraçado, 2 resultados que eu gosto demais. E são 2 provas, 3 na verdade. São 3 provas que eu gosto demais. Uma eu fui 10º lugar, que foi no primeiro ano que teve a Cambotas, que eles iam premiar os 10 primeiros, cara, só que tinha 20 pessoas. Cara, foi o start list mais forte que eu já corri na minha vida aqui do Brasil. E eu consegui entrar naquele pódio ali no final, assim. Então, para mim, aquela foi uma performance que eu gostei muito e fui 10º, não venci. A outra foi a Mons, que eu fui 3º. E eu
nunca tive tão perto dos guris ali da frente. Então foi uma prova que eu gostei demais também. E a La Mission do ano passado, que eu fui 5º lugar dos 80 quilômetros. Então foram essas 3 provas, assim, tem um lugar bem, bem especial para mim, que foram provas onde eu consegui performar tudo que eu treinei. Porque às vezes tu vence uma prova, mas eu não tive a mesma sensação assim que eu tive quando... Acho que são sensações diferentes. Porque eu fui, por exemplo, ano passado na La Mission, que eu fui 5º lugar, cara, eu cheguei feliz como se eu tivesse vencido a prova. Porque cara, uma prova que técnica ao extremo, uma prova onde eu tive muita dificuldade e tive que tentar compensar com algumas coisas e deu tudo certo, assim, consegui correr e eu cheguei com aquela satisfação de que eu entreguei tudo que eu tinha. Não que vencer uma prova não seja incrível também, é um outro tipo de sensação, mas talvez porque tenha sido a última, assim, foi algo que me marcou muito, assim. E em todos esses anos aí que tu tem já, né, trabalhando com corrida, com assessoria, com treinamento, quais são os principais erros, talvez, que tu vê os teus alunos, os corredores em geral cometendo, e como que tu faz para ajudá-los aí a não estar cometendo esses erros, assim? Tem alguma coisa que salta, assim, na tua memória de alguma coisa que é meio que um padrãozinho que tu vê acontecendo, assim? Eu acho que se tu perguntar para todos os treinadores que tu bater esse papo, acho que 90% vai dizer que a galera pular etapa, né? Pular etapa é muito clássico e hoje, para mim, fica muito claro que a rede social tem um impacto muito grande nisso. Porque é muito mais bonito tu botar que tu correu uma distância maior do que tu correu uma distância menor. Ou um ritmo, né? Um ritmo... Muita gente escolhe a distância para poder postar ou para poder fazer foto, para fazer, enfim. E isso acaba, normalmente, quase que invariavelmente, comprometendo a saúde e a continuidade do aluno no esporte. Então, a minha principal luta é tentar fazer com que cada um consiga concluir cada ciclo, cada etapa dentro de cada distância. Quer fazer uma maratona? Vai fazer um ano com 4, 5 meias, se tu nunca fez, se é um cara iniciante. Quer correr uma ultramaratona? Cara, em vez de fazer uma ultramaratona de 80 quilômetros, vai fazer um 45. Vai te testar, vai testar teu corpo. E é muito comum de, às vezes, eu ter que dizer, meu, se tu quer realmente, eu não consigo te ajudar. E a pessoa sair da assessoria, ir para um outro lugar, conseguir, faz, se machuca, depois ela volta e diz, desculpa, eu devia ter te ouvido. Então, esse para mim é o principal ponto que eu observo, assim, que a galera comete e que eu tento ajudar. Mas óbvio que a gente tenta. A gente não tem a palavra final, né? A palavra final é da pessoa, mas 99% das vezes, assim, a gente consegue dar uma segurada, nem que seja um pouquinho, porque a grande maioria, todo mundo quer ser maratonista, todo mundo quer ser ultramaratonista, todo mundo quer correr a distância maior, e tem gente que só aprende quando passa na pele mesmo a dificuldade ali. É bem isso, assim, eu acho que eu também já caí nesse erro, né, de talvez pular etapas, assim, e realmente, cara, a conta ela vai vir, uma hora ela vem, assim, né, então eu lembro que quando eu me inscrevi para minha primeira maratona, assim, eu não tinha nenhum preparo, não deveria estar correndo aquilo ali, a maior distância que eu já tinha feito num treino era 21, eu fiz uma vez 21 antes de fazer a maratona. Então, assim, e aquilo me custou caro, assim, né? Pô, machuquei o joelho, foi um tempo para recuperar, assim. E aí agora, né, depois que eu vim mais para as corridas de montanha, né, fazendo essa progressão mais gradativa, assim, né, já fiz, tipo, né,
algumas provas aí já na faixa de 30, a última já chegando em 40 quilômetros, e aí agora a próxima que eu vou fazer vai ser, eu vou dar um salto um pouco maior aí, chegar na ultramaratona, assim, né, nos 50, 55, né, e é uma prova aí que tu também tem uma relação já mais íntima, né, com ela, que é Extreme Gramado, e essa prova aí tu já teve a oportunidade de vencer também algumas vezes, e talvez sendo um pouco egoísta aqui, vou usar esse tempo aí para pegar algumas dicas contigo também sobre essa prova, né? Eu vou correr a mesma distância aí que tu já venceu algumas vezes. Tu teria alguma dica aí de como que eu poderia fazer alguma coisa para ter uma performance melhor no dia da prova ali, ou questão de treinamento, né? Eu sei que é uma prova que não tem uma altimetria muito alta, pelo menos comparando com as provas aqui da região do Sudeste, assim. Mas é uma prova que tem os seus desafios aí também, então eu queria ouvir de ti, né, como é que foi, primeiro, talvez as tuas experiências nessa, assim, se tu tem alguma dica, alguma estratégia aí que tu utilizou para vencer, para ter uma boa execução lá. Cara, Extreme é uma prova que realmente eu tenho uma ligação, assim, porque quando o Beto foi fazer a prova, eu ajudei ele na primeira prova a fazer os pontos de corte, a gente tem uma relação muito boa, e eu participei de todas as edições. E na primeira edição, o Felipe ganhou a prova, se eu não me engano. Eu fui segundo. Filipinho, da F3. E depois acho que ele ganhou mais 2 ou 3 vezes a prova. E os últimos 2 anos ele correu também e eu tive a felicidade de ganhar e bater o recorde nas duas, assim. Então, é uma prova que, primeiramente, tu tem que estar bem treinado para correr, porque ela vai te possibilitar correr bastante, bastante. E, ao mesmo tempo, ela vai te fadigar, porque ela tem algumas descidas bem técnicas e tem o famoso morro agudo, né? Que ali é onde geralmente se perde mais tempo. É um morro bem técnico, bem técnico de verdade, estilo o Barão da Mons. Então tu vai fazer uma escalada, realmente uma escalada por corda, vai andar um pouquinho na crista e vai descer por corda também. Então tem que ter, além de tudo, bastante cuidado. É um lugar onde eu não me preocupo em perder tempo, eu perco o tempo que for lá em cima, mas eu tento fazer com bastante cuidado para não me machucar, porque ele é bem fácil de se machucar. Então, perde o tempo que for lá em cima, porque a hora que tu descer, tu vai ter um estradão enorme para correr, e as trilhas fora essas, são trilhas que te permitem correr bastante. Mas se eu pudesse te dar uma única dica, seria treina bastante teu endurance, para estar com bastante capacidade de correr. Correr de forma contínua, confortável, porque tu vai precisar bastante. Pô, com essas dicas aí do campeão aí, agora eu tenho que ter um resultado bom lá. Tô lá para ti, esperando lá na chegada. Lá. Esse ano eu não vou correr a distância maior, vou correr, eu acho que a distância menor ali, ou do meio. Vou estar vindo de 2 provas bem grandes, daí não vou me desgastar, até porque não ia conseguir render mesmo. E Jefferson, uma pergunta aí talvez um pouco mais filosófica aí. Qual que é o significado que a corrida tem para ti hoje? Por que tu corre assim? É mais pela questão da performance, pelos benefícios da saúde que a corrida te dá? Talvez porque tá tão interligado com o teu trabalho? Ou tem algo mais além disso aí? Por que tu corre hoje? A corrida para mim hoje ela é antes do trabalho ela é um estilo de vida. Corrida ela se tornou um estilo de vida para mim e talvez por isso eu optei por trabalhar com ela. E aí teve uma linha bem tênue que a hora que eu comecei, tu gostar de correr é uma coisa e tu trabalhar com corrida é outra bem diferente. Mas já tinham me dito isso, que era para mim ter bastante cuidado. Mas quando eu comecei a trabalhar com corrida, eu me apaixonei ainda mais pela corrida, pela atividade física, pelo movimento, e acho que correr, antes de tudo, ela vira um estilo de vida para mim, e que desse estilo de vida reflete todo o resto, assim, hoje todas as minhas cara,
acho que todas as últimas maiores decisões da minha vida, dos últimos 10 anos, eu tomei elas correndo. As maiores, assim. Então, acho que isso explica tudo, assim. Foi correndo que eu decidi as coisas mais importantes dos últimos 10 anos da minha vida, assim. Então, eu saio para correr e... Não que eu vou sair para decidir, mas acontece, assim. Acho que a gente entra num estado tão... de conexão consigo mesmo, assim, que a gente consegue ter uma clareza melhor em alguns momentos, assim. E acho que a corrida é um esporte que te propicia isso inúmeras vezes. Cara, isso é muito legal, assim, né? Porque hoje em dia a gente tem tantos estímulos, né, de todos os lados que a gente tá, nosso celular grudado com a gente praticamente 24 horas por dia, que parece que a gente não tem uma oportunidade de ficar e simplesmente existir, né, sem ter, né, tantos estímulos nos bombardeando de todos os lados, assim. E eu acho que com a corrida, né, quando a gente sai para correr sem estar escutando o podcast, pô, eu escuto direto nas corridas também, mas às vezes eu gosto de sair, pô, vou sair sem nada, sem celular, só o relógio aqui, sem fone de ouvido, e só realmente estar vivendo ali, né, e parece que realmente com essa clareza e com essa limpeza, assim, que a gente vai, que a corrida nos proporciona, a gente consegue tá em outro lugar para pensar em algumas coisas e ter mais clareza para decidir, né, o que a gente precisa decidir. Então isso é muito legal, né? É um benefício que às vezes a gente não para pensar e às vezes não é, né, muitas vezes o maior benefício que a gente colhe da corrida, né, no sentido de não é por aquilo que a gente está correndo, né, na maioria das vezes é um ganho que marginal, né, só que às vezes acaba sendo algo muito que pode se tornar algo muito grande, assim, né, também. Então, isso é muito legal, né? Para mim é quase que tá ligado, assim, a essa parte mais mental, emocional com a corrida. Do que qualquer... Talvez hoje em dia mais do que o próprio treinamento físico. Então, isso para mim faz parte do meu dia a dia, assim. Uhum. E eu queria falar contigo, cara, também sobre tu teve um resultado legal, assim, né? Pô, sem querer ficar jogando aí vários resultados que tu teve, assim, né? Mas a gente vê que o cara corre bastante mesmo. Quando a gente falou já sobre várias provas e a gente não falou sobre o teu quarto lugar aí na UTMB Paraty no ano passado, nos 100 quilômetros, né? Foi uma prova muito dura aí com um elenco de peso, né? Que tava correndo contigo. Mas, né, essa vitória aí, ela te garantiu uma vaga para UTMB em Chamonix, né? Esse ano, que você vai correr, né, ainda esse mês aí, correr o CCC lá, então 100 quilômetros em Chamonix, e aí eu quero saber de ti, né, primeiro um resuminho aí, se tu conseguir, de como que foi essa vitória ali numa prova que estava muito quente, né, ano passado, uma prova que foi difícil com com um start list muito pesado, e eu quero ouvir de ti como é que tá sendo essa tua preparação aí para ir para França correr. Então, primeiro, eu achei que o quarto lugar também ganhava vaga. Mas eu não ganha? Acabei conversando com o Rafa depois que terminou a prova. Ele disse, não, era só os 3 primeiros. Mas eu não sei se foi sorte ou o que foi. Eu fiz a inscrição ali, entrei pro sorteio e deu certo. Só que eu podia botar no sorteio tanto qualquer distância pelas pedras ali, enfim, eu acho que o index. E eu fiz a minha inscrição na UTMB. Porque, cara, pensa bem, eu pensei assim... Nas 100 milhas. Nas 100 milhas. Nas 100 milhas. Eu pensei assim, cara, a única vez que eu vou pra lá... Cara, eu vou pra prova que todo mundo sonha um dia em fazer. E aí eu fui e fiz a inscrição. Fiz ali, daqui a pouco eu disse, cara... Mas eu nunca fiz 100 milhas, meu. Eu sei que eu vou voltar pra lá outro ano. Não quero que a minha primeira 100 milhas seja lá. Eu preciso fazer uma antes para quando chegar lá eu fazer uma prova do jeito que eu imagino. Eu fui lá e retifiquei e botei para o CCC. Até porque os 100 km eu acredito que é a distância que eu mais me sinto bem correndo. É uma distância que eu consigo me gerenciar muito bem. Acho que por já ter feito várias vezes essa distância, uma distância que eu gosto, mas ao mesmo tempo é uma distância que eu sei que eu não rendi tudo que eu poderia render. E acho que seria um sonho eu conseguir fazer isso numa prova lá, que é um lugar onde todo corredor de montanha tem o sonho de fazer. E aí fui pro CCC e, graças a Deus, deu tudo certo, fui sorteado.
e tenho desde então focado a minha preparação toda exclusivamente para essa prova. Hein? Essa prova vai ser muito especial aí, que a gente está preparando um negócio muito legal. Não posso contar ainda o meu patrocinador, mas vai ser um negócio bem bacana mesmo. E o patrocinador, que é o Olímpicos, como eu disse, eu sou um cara muito abençoado, de muita sorte, assim, por ter tanta gente boa ao meu lado. E eles estão comigo aí desde o início do ano, e a gente tem feito aí bastante coisa bem legal, e que vai começar a aparecer aí daqui a um tempo. Pô, que legal, cara. Tô curioso para saber. E voltando lá para a prova, cara, a prova ela começou ali todo mundo meio junto. Acho que a gente foi meio junto ali todos, com exceção do Cláudio, que abriu desde o início, mas a gente foi no bloco ali até próximo do quilômetro 20, talvez. E aí depois o Silvestrin, como sempre, se foi, o Fantasma foi junto, e aí o Diego também foi. E eu sou um cara que eu gosto de fazer prova mais progressiva. A minha característica não é sair atacando desde o início. E aí eu respeitei a minha estratégia e fui seguindo. Só que ali tem uma parte da prova que me deixou com a cabeça muito bagunçada ali, que a gente ficava muito tempo dentro de uma mata, mas muito tempo mesmo. E aí acabou ficando pouca água. E eu saí de lá bem assim, pronto para desistir da prova, assim, tava com um tênis que machucou meu pé, e saí da prova, e daí cheguei lá num PC lá, acho que nem sei em que posição eu tava, mas devia estar entre os 7 ali. Daí cheguei num PC ali e o Roger tava nesse PC. E aí o Roger me viu, logo terminou e saiu, e eu disse pro staff, eu disse, vou parar, meu pé tá doendo, enfim, e tirei o número e sentei ali. Daí daqui a pouco ele disse, daqui a pouco eu venho falar contigo. Disse, que hora vem alguém me buscar aqui? E aí ele me disse, só amanhã. Eu disse, não, tá de sacanagem, então eu vou andando. Eu botei o número de novo e fui. Só que daí, nesse meio tempo, eu acabei entrando na prova de novo. E aí, eu acho que eu fiquei ali bastante tempo, mas na verdade eu devo ter ficado um minuto e pouco ali, conversando com o staff. Na minha cabeça parece que eu fiquei um tempão lá. E aí depois eu saí, entrei na prova de novo e consegui buscar ali algumas posições. E a parte mais legal da prova foi que, quando faltava em torno de uns 20 quilômetros, eu cheguei num dos últimos PCs. Aí eu já estava em quinto, e aí encontrei já tinha passado o Roger, que era o quinto. Que, aliás, o Roger, cara, é o meu parceiro de prova, mas ele também toda a prova, um passando o outro, hora ele me passa, hora eu passo. É o amigão, assim, que eu fiz nas trilhas fora de série. E aí cheguei nesse PC, o Fantasma tava sentado ali. Ele, Jeff, acho que eu vou ficar. Sabe, tava muito quente. Aí, cara, eu disse, não, vamos lá, vamos seguir aí. Porque eu acho que tem uma coisa que é muito legal do trail, é isso. A gente não torce pra ninguém se dar mal, né? A gente quer que todo mundo se dê bem. E eu comecei a dar força pra ele, dizer, não, vamos lá. Ainda mais ele, para mim ele é o meu ídolo máximo, assim. Eu acho que ele é o maior corredor de trail do Brasil de toda a história, assim. Óbvio que outras pessoas vão chegar, mas para mim alguém só vai superar ele quando chegar na idade dele fazendo o que ele faz. Perfeito, isso aí. E aí encontrei ele parado ali, dei aquela moralzinha, assim, tentando dar um ânimo dele, eu vou ir, mas vai indo. Eu fui, daqui a pouco eu olho pra trás, ele tá colado. E eu disse, não era pra tu vir com tanta grana assim. Mas daí a gente conseguiu era uma parte, um estradão, onde eu tava conseguindo desenvolver um pouquinho mais. E aí consegui deixar ele um pouquinho pra trás, daí cheguei em quarto, ele chegou logo em seguida em quinto. Mas foi uma prova também que me marca, entra naquelas também, porque foi uma prova que eu entrei e saí da prova muitas vezes, assim. Mas e foi uma das provas que eu cheguei fisicamente mais exausto. Porque
por conta do calor ali, levou a gente numa exaustão muito maior do que normalmente a gente fica numa prova assim. Uhum. E tu tem alguma coisa que tu usa, assim, nesses momentos aí de baixa em uma prova para te ajudar a sair desses momentos, ou pelo menos a atravessá-los, ou, né, perdurar, resistir durante esses momentos, assim? Tem alguma estratégia única que tu usa, alguma coisa que tu fica pensando, alguma coisa que tu fica pensando lá na frente que vai acontecer? Tem alguma estratégia aí que tu usa para atravessar esses momentos? Porque eles vão acontecer praticamente em todas as provas, né? Eu não sei, estando no teu nível, né, se é também, mas para mim, pelo menos, é todas as provas, né? Independente do quanto eu treino, sempre vai ter um momento nela ali que vai, né, botar mais para baixo, assim, né? Que chega a pensar em desistir, o que eu tô fazendo aqui? Tu tem esses momentos também? O que te ajuda a atravessá-los? Cara, tem esses momentos sempre também, em toda prova. Mas com o tempo, assim, com a experiência, eu aprendi que tem vezes que tu tá numa prova e tu pensa, hoje eu tô foda, meu. Hoje tá dando tudo certo. Só que aquele momento vai passar. É mais uma prova longa. E ele passa. Então tu não pode te empolgar muito. E assim como esse momento ruim, que tu tem vontade de parar, que tu tem vontade de desistir, ele não vai ser eterno também. Ele vai passar. Então não te empolga tanto quando tu tá muito bem e não fica tão para baixo quando tu tá muito mal. Tenta achar saber que vai passar. Ambos os momentos vão passar e que tu tem que seguir. Sempre avançando, independente de como tu tiver. Se tu estiver muito empolgado, por óbvio, não vai botar tua prova fora, mas não vai achar que tu é o cara, e enfim, que vai dar tudo certo o tempo todo, porque logo ali na frente pode acontecer alguma coisa, e aí geralmente acontece. Uma prova longa, tu tem muitos altos e baixos, né? Então, não se desesperar quando está tudo ruim, nem se empolgar quando tá tudo muito bom. Tentar saber que ambas as coisas vão passar. E aí, por último, ainda sobre essa questão aí da UTMB em Chamonix, quais são as tuas expectativas chegando nessa prova aí? O teu objetivo é performar? Tu tem alguma posição em mente que tu quer chegar? Ou tu quer mais fazer lá para curtir a atmosfera, curtir o lugar? Quais são os teus objetivos aí chegando nessa prova? Eu tenho objetivo sim. Eu quero ver se eu consigo ter a minha melhor performance dentro de 100 quilômetros. Até hoje o meu melhor 100 quilômetros foi 13 horas e 15, eu acho. Uma coisa assim. Quero fazer abaixo disso. Essa é a minha expectativa. Tentar fazer o meu melhor tempo lá dentro. E, por óbvio, curtir demais, né? Nessa prova vai ter 2 corredores que vão estar correndo a mesma prova que eu admiro demais, que é o Hayden Hawks e o outro, o ganhador do ano passado, que é o Peter Engel. Sim, pô. Então são 2 caras que vão Bravos. correr a prova esse ano, vão estar alinhados juntos e são caras que eu admiro demais. Então quero pegar pelo menos dar uma olhadinha lá, mas tô indo para tentar buscar a minha melhor performance dentro dessa distância. Tô treinando muito para isso. A gente sabe que no dia existem vários fatores que influenciam, mas no que depender de mim, eu quero estar pronto para poder fazer a melhor prova que eu puder dentro dessa distância. Cara, e para a gente chegar aqui nas nossas perguntas finais aqui agora, Jefferson, para você, o quanto do trail é um esforço físico, né, de uma preparação física que a gente precisa fazer, e o quanto que é um esforço mental, talvez principalmente ali na hora da prova, assim. Tu consegue quantificar, se tivesse que responder de maneira objetiva, assim, quanto por cento seria, né, um esforço, uma preparação mais voltada para o física, e o quanto que tu precisa estar com um mental bom e bem preparado ali? De novo, essa é a minha visão, tá? Minha visão. Na hora da prova, eu acho que é 100% mental. Na hora da prova. Porque na hora da prova tu já treinou tudo que tu tinha para treinar do físico. Só vai depender mesmo da tua parte mental. Porque o físico tu treina no teu dia a dia, né? Em tese, tu tem que chegar lá treinado. E na hora da prova, para mim, é 100% mental. E tu pode compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu aí na tua jornada de corredor e talvez o que tu aprendeu com esse erro,
Pode ser algum erro de execução de estratégia, de prova, de algum jeito de treinar, alguma coisa na tua caminhada aí que tu olha para trás hoje e considera um erro? Tem alguns erros. Um, inclusive, cometi esse final de semana. Eu não deveria ter feito a prova que eu fiz. Não deveria ter entrado nessa prova. Mas a gente acha que dá, que sempre dá, que é uma... Não, vou ir... E quase botei minha semana de treino mais importante fora. Sorte que eu consegui rever e segurar. Estratégia em prova, normalmente, quando eu erro, é quando eu deixo a minha principal característica, que eu sei que é a que funciona, de lado, que é o fazer uma prova progressiva. Quando eu saio muito forte, muito agressivo na prova, geralmente não sai como tem que ser. Óbvio que teve vezes que deu tudo certo, mas 99% das vezes eu paguei o preço. Porque é muito difícil tu ver todo mundo indo e tu ficar. Mas ficar por escolha, não porque tu não consegue ir. Então, hoje em dia eu já sei que para mim, eu tenho que fazer uma prova progressiva. Mas já errei e não faz muito tempo de sair muito forte e pagar o preço. E tu tem algum método de treinamento que tu usa, ou alguma abordagem que tu usa ou contigo ou com os teus alunos, assim, que tu considera não convencional, diferente do que a maioria acaba fazendo? É alguma coisa que tu faz no teu dia a dia, na tua vida, que tu valoriza bastante e que tu acha que a maioria das pessoas não dá o valor que deveria? Se fosse algum tempo atrás, eu ia te dizer que isso não era convencional, mas hoje em dia já é mais convencional. Eu sou um cara que eu uso e utilizo muito no meu dia a dia a meditação, visualização. Então, eu acho que tudo acontece aqui primeiro, para depois acontecer fora. Se tu não consegue ver as coisas realizadas aqui dentro, dificilmente tu vai conseguir realizar fora. Então, para mim, a principal ferramenta que eu tenho, que já é incorporada ao meu estilo de vida, é meditação, visualização e tentar ter uma mente positiva quase que sempre que possível, mesmo nos momentos difíceis. Que aí é que a gente precisa buscar de dentro essas ferramentas, né, que aí vão fazer total diferença. Pô, que legal, importantíssimo. E tu já comentou, então, da tua próxima prova-alvo aí, né, que vai ser em Chamonix, na França. Tem alguma outra prova aí que tu vai correr? Você falou da Extreme Gramado, né, você vai fazer, acho que os 25 lá. Tem alguma... Vou fazer o 12. 12, ah, tá. Tem alguma outra prova aí que você vai correr esse ano que a gente pode esperar te encontrar aí nas linhas de largada? Cara, eu tô indo semana que vem, que vai ser minha última prova antes de embarcar. Eu tô indo pela Mission. Você vai correr? Fazer os 50 quilômetros. Caramba. Vou fazer os 50 quilômetros lá. E depois que eu volto de Chamonix, eu tenho bota para correr da Olímpicos, que vai ser em Morretes, que promete ser muito legal. Em seguida eu vou vou fazer o TMB de novo, de Paraty. Você vai fazer os 100 quilômetros? Vou fazer os 100 quilômetros. Caramba, os próximos meses aí estão bem atarefados, então. Então, e tem as etapas aqui do Campeonato Gaúcho, mas esse ano eu não tô competindo, estou fazendo uma outra etapa em distâncias diferentes. Uhum. Mas provavelmente eu vou estar presente em algumas ainda. Uhum. Se não correndo, mas vou estar presente lá prestigiando. Boa. Então a gente vai se encontrar em algumas provas aí, Paraty, provavelmente lá em Gramado também. E, cara, queria te agradecer aí pelo teu tempo, pela, né, tua disponibilidade de abrir o teu jogo aí sobre as tuas disciplinas de treinamento. Eu acho que isso agrega bastante, e principalmente para o pessoal que está começando, né? Tuas dicas aí foram valiosíssimas, assim, com certeza eu tenho que aplicar muitas delas aí na minha vida, na minha trajetória, e o pessoal que está ouvindo também serão muito sábios aí se aplicarem isso também. E, cara, brigadão aí por ter topado aí participar. Quem agradece sou eu. Quero dizer que
Cara, é demais quando eu vejo podcast surgindo, que nem o teu, que tem um foco voltado para o esporte, que agora que está sendo começado a ser olhado. Então, esse canal ele é muito importante, importantíssimo, porque através do teu canal, dos outros podcasts, do Roger, da própria revista, vocês vão conseguir atrair mais público para a gente, vocês vão conseguir educar o público com muita informação, e acho que é de suma importância que tu continue fazendo esse trabalho bem bacana que vem fazendo aí. Tô total à disposição sempre que tu precisar aí pra gente bater esse papo aí. Beleza, cara, eu vou, para quem tiver interesse aí, quiser te seguir, quiser mais informações aí sobre a tua assessoria, também vou deixar os links aqui na descrição desse episódio do Spotify, é só entrar em contato aqui com eles. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.